Milionário diz não e choca ao recusar pedido de casamento de mendiga negra. São Paulo nunca parecia tão cinza quanto naquele dia chuvoso. Felipe, o milionário sempre cercado de luzes, copos cheios e sorrisos estratégicos, caminhava pelo parque quase vazio, o tic-tac da cidade apenas um murmúrio distante. Aquele frio úmido grudava na pele, mas ele não ligava. Por dentro, o vazio apertava mais forte que qualquer tempestade. Sua vida era uma festa constante, cheia de excessos, mas também uma prisão dourada. Enquanto a chuva miúda caía, uma figura chamou sua atenção. Clara. Ela estava ali, sentada na beira do lago, o cabelo cacheado preso num rabo desleixado, a pele escura molhada, mas firme. O olhar dela atravessava a tempestade do dia, e mesmo naquele cenário de abandono, seu sorriso brotava com uma força quase absurda. Era pura vida, choque cruel diante do luxo e das máscaras de Felipe. Quando ele parou, os olhos nela se abriram numa mistura de surpresa e algo que só podia ser. Milhões poderiam ter comprado festas, carros e até corações, mas ali, no meio daquele parque molhado e sujo, tudo parecia virar pó. O convite dela era um baque, um insulto à sua segurança construída em ouro, e uma provocação cruel que rasgava suas certezas. Ele balançou a cabeça, a garganta fechada. Não podia aceitar. A recusa não foi só um não. Foi o estrondo, uma porta fechada com força. Clara murchou ali mesmo, as rugas da vida marcando seu rosto duro, triste. Mas esse não ficou em silêncio. Começou a ecoar rápido demais. Revelações começaram a surgir. O nome de Felipe, envolvido até o pescoço em escândalos financeiros que sua família tentava varrer para baixo do tapete. Rumores perigosos que ameaçavam não só sua fama, mas sua segurança. Era como se o mundo que ele conhecia começasse a desabar sem aviso. Enquanto Felipe tentava segurar as rédeas do passado invisível, Clara, por sua vez, mergulhava numa busca inesperada por um legado que podia muito bem virar tudo de cabeça para baixo. Pequenas vitórias e derrotas no dia a dia formavam uma trilha imprevisível, onde personagens novos entravam, complicando ainda mais a dança perigosa entre eles. E no meio do caos, veio o grande choque. Clara encontrou um objeto, antigo, misterioso, que a ligava diretamente à família de Felipe. Um segredo enterrado que podia mudar tudo o que pensavam sobre si mesmos, sobre seus limites e o que realmente estava em jogo. A chuva parou, mas o mistério só aumentou. São Paulo seguia seu ritmo frenético, indiferente à tempestade interna desses dois mundos prestes a chocar-se para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tempestade interna dos dois mundos se desenrolava, um tremor percorreu o ar ao redor do parque. Felipe estava prestes a dar um passo, uma tentativa de reconectar-se a Clara após seu não. A frustração subia, mas uma sensação estranha tomou conta dele. Algo não estava certo. Ele olhou ao redor. A cidade parecia mais nebulosa, como se todas as suas verdades estivessem prestes a desmoronar. De repente, um grito cortou o silêncio. Clara, que se afastava devagar, parou abruptamente. Felipe virou-se seguindo o som. Uma mulher corria em sua direção, rosto pálido, olhos arregalados. — Felipe, você precisa vir agora! Ah! Ela gritou quase sem fôlego, como se uma catástrofe estivesse prestes a desabar sobre eles. Ela resultou ainda se ataçada em confidências patênicas e foi tomar do poço. Ele virou cara de Felipe e ficou com força. Mas a mulher não deu espaço para dúvidas. — Estou falando sério.
É sobre sua família. O tom de urgência na voz dela fez a pele de Felipe arrepitar. Diante do pânico, a tristeza que ele sentira alguns minutos atrás pareceu insignificante. Quando chegaram ao carro, a mulher revelou sua identidade. Sou repórter e descobri algo. Algo que você precisa saber antes que seja tarde demais. O coração de Felipe disparou. Como assim? Ele não queria mais segredos. Não agora. Eu preciso saber o que você descobriu. Ele implorou, mas a mulher parecia hesitar. É sobre o seu pai. O que ele fez. As mentiras. Não é só um escândalo financeiro. É muito mais profundo. A voz dela tremia. O passado de Felipe estava prestes a explodir em sua cara. Felipe estava prestes a perguntar mais, os riscos se acumulando em sua mente. Mas então um som estrondoso ecoou. Um carro passou em alta velocidade, derrapando. O impacto fez o carro ao lado deles levantar poeira e gritos. Os olhares se viraram. A vida ao redor deles explodiu numa confusão de gritos e correria. E no meio disso, uma pessoa se destacou. Era um homem, vestido de maneira muito familiar, com um olhar que extraía de Felipe a certeza de que ele já havia visto antes. Não, não pode ser ele, Felipe murmurou, o sangue esgotando-se de seu rosto. Era o pai, envolto numa situação impensável. Nós se desdobraram como um espiral. Ele parecia estar correndo para longe, mas não era o que imaginou. Não era apenas fuga. Era uma grande jogada, e um esforço desesperado. Felipe, ele... A repórter tentou continuar, mas o barulho da confusão se tornou um eco distante. A visão do seu pai, agora em fuga, desencadeou uma mistura de xingamentos e promessas quebradas. A vida perfeita de Felipe começou a desmoronar, uma a uma. E então, como um chuvisco de água gelada, uma verdade mais aterradora tomou conta da mente de Felipe. "O que você fez?" ele gritou, sentindo um nó se formando na garganta. Clara estava atrás dele, mas tudo agora parecia distante. Ela não era só uma mendiga. Ela era o veículo de sua conexão perdida a um mundo que ele escolheu esquecer. A chuva começou a cair novamente, mas não como antes. Cada gota parecia um lembrete de que as aparências poderiam enganar, e que a vida dele, assim como a de Clara, estava prestes a ser reescrita de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. A verdade estava a poucos passos, e Felipe sentiu o chão se abrir sob seus pés enquanto se perguntava se conseguiria suportar o que vinha a seguir. Felipe estava prestes a perguntar mais, os riscos se acumulando em sua mente. Mas então um som estrondoso ecoou. Um carro passou em alta velocidade, derrapando. O impacto fez o carro ao lado deles levantar poeira e gritos. Os olhares se viraram. A vida ao redor deles explodiu numa confusão de gritos e correria. E no meio disso, uma pessoa se destacou. Era um homem vestido de maneira muito familiar, com um olhar que extraía de Felipe a certeza de que ele já havia visto antes. Não, não pode ser ele, Felipe murmurou, o sangue esgotando-se de seu rosto. Era o pai, envolto em uma situação impensável. A confusão aumentava. Clara, ainda tentando entender o que estava acontecendo, lançou um olhar rápido para Felipe. A preocupação em seu rosto se transformou em horror quando o homem, seu pai, derrapou e caiu ao chão, a perna torcida de forma grotesca, levando consigo um pedaço do passado que Felipe tentava desesperadamente ignorar. Mas o que fez o coração de Felipe parar foi o instante em que seus olhos se cruzaram, onde não só o reconhecimento estava presente, mas um peso histórico, um ressentimento, uma culpa. "Felipe, fica aqui!" a repórter gritou, mas ele já estava em movimento. As pernas pareciam levar mais tempo que a vontade de correr. Ele se viu correndo até o pai, enquanto a multidão se dissipava, em meio ao alvoroço. Seu pai estava agora sentado no piso frio, a expressão de dor mesclada com uma súplica silenciosa, e Felipe hesitou. Ele não sabia o que sentir. As sirenes começaram a ecoar ao fundo. Mas Felipe estava "Felipe, eu..." O homem começou, mas um grito cortou a fala. Clara estava ali.
Você não pode simplesmente esperar e ver o que acontece. Você precisa ir embora. A palavra você ecoou mais forte do que um grito. O mundo girou. O passado e o presente se chocavam. Felipe não conseguia decidir. Ele respirou fundo e tudo parecia estar prestes a desmoronar. O que você escondeu de mim? O que você tem feito? Sua voz aumentou, a adrenalina tomando conta dele. Nesse momento, um grupo de repórteres chegou, cercando a cena. Um dos jornalistas apontou para ele. É o filho do magnata. Ele tem que saber. Cala a boca, gritou Felipe, puxando o olhar para o pai, que parecia cada vez mais frágil. Me diga a verdade, ele exigiu. O que mais você me escondeu? O tempo parecia parar. O pai de Felipe abaixou a cabeça, e a respiração pesada dele falava mais que palavras. O silêncio era palpável. Então, em um sussurro quase inaudível, ele lançou a bomba. Felipe, eu não sou seu verdadeiro pai. Aquelas palavras pairaram no ar, como um trovão que precede a tempestade. O mundo ao redor quase parou. Felipe sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Ele olhou para Clara, que também estava em choque. A repórter, com o olhar fixo, parecia que acabara de entrar no próprio pesadelo. O quê? Como assim? Felipe mal conseguia respirar. A verdade havia se transformado em uma espada afiada, cortando suas ilusões. Cada momento colorida agora estava tingida de mentiras. E o disso deixava clara. Todo o significado de suas interações, as verdades veladas. Tudo agora era uma confusão. A sirene se aproximava, embaçando o entendimento. O passado de Felipe, seu pai, sua história, tudo estava prestes a ser revisitado. E ali, entre as sombras e as luzes, Felipe sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. Uma busca não apenas por respostas, mas por quem realmente era. Ao se virar para a multidão alvoroçada, já não era só sua vida em jogo. Tudo estava prestes a mudar. A tensão pairava no ar. O que mais estava escondido? E o que mais Felipe estava prestes a descobrir sobre sua verdadeira origem? Ele olhou para Clara, que o observava agora com um novo brilho nos olhos, como se ela também estivesse prestes a desvendar um segredo. Esses dois mundos estavam prestes a colidir mais uma vez, e os ecos dessa verdade seriam sobrepostos por um novo silêncio. O que mais você me escondeu? As palavras do pai de Felipe ecoaram como um trovão no meio da confusão. O passado espesso pairava no ar, mas algo ainda mais sombrio estava prestes a se revelar. Clara, ao fundo, não só ouvia, mas sentia a tensão como um fio prestes a arrebentar, e o grito da repórter cortou o ar. Cuidado! Felipe virou-se alto, de olhos penetrantes e um semblante que Felipe não conseguia afastar da memória. Não, não pode ser ele. A voz de Felipe, carregada de desespero, se elevou em meio ao alvoroço. Era Marcos, um antigo sócio do pai, um homem que ele pensava estar longe de sua vida. As mãos de Felipe tremiam enquanto ele encarava aquele rosto conhecido, mas carregado de segredos. Marcos não estava ali por acaso. Seus olhos parados analisavam a cena como um predador. Felipe, você precisa saber a verdade. Ele avançou, empurrando a multidão. O movimento foi como um ímã, atraindo a atenção dos repórteres e de todos que estavam por perto. Sobre o que você está falando? A voz de Felipe saiu mais como uma súplica. O coração pulsava, as sirenes se aproximavam, mas nada disso parecia relevante agora. Sobre o seu pai e Clara, as palavras de Marcos caíram como uma bomba. O olhar de Felipe se prendeu a Clara. O que ela tinha a ver com tudo aquilo? A confusão bailou em seu peito, a interrogação mortal. Clara não é quem você pensa que é. Ela é parte de uma história que seu pai escondeu. Uma história que começa muito antes de você nascer. Clara recuou um passo, o olhar perplexo. O que você está dizendo? Ela tentou impedir que os olhares a cercassem. Mas a verdade parecia estar prestes a emergir na superfície. Ela é sua irmã. O silêncio naquele parque virou um mar de ecos surdos. Felipe fez uma pausa, como se a terra sob seus pés
tivesse se afastado. Irmã? Era impossível. As lembranças, as risadas, tudo agora se desfazia. Não! A negação brotou dele com força. Ela é uma mendiga. A palavra caiu como um soco, a realidade batendo com toda a sua força. Você não faz ideia dos jogos de poder que sua família jogou. Clara foi separada de você na infância. Seu pai, ele sempre precisou proteger você do que ele fez. Mas agora, com o passado voltando, todo mundo está em perigo. As palavras de Marcos saíam com uma urgência quase desesperada. Felipe olhou para o pai, que parecia menor, mais frágil, perdido em sua própria dor. É verdade? Ele perguntou, dirigindo-se ao homem que antes admirava. O passado e o presente estavam prestes a se chocar de maneira irreversível. Sim, eu fiz o que eu achei que era certo. O pai respondeu, a emoção quase quebrando a voz dele. As repórteres olhavam, seus microfones levantados, prontos para captar cada instante da tragédia. O mundo ao redor parecia cada vez mais distante. Felipe sentiu o chão não apenas ruir, mas explodir sob seus pés. Ele olhou para Clara. As lágrimas agora misturavam-se à chuva, que começava a cair. Ela não era só uma mendiga. Era parte de sua própria história, aquela que ele nunca soube. E agora, tudo o que ele pensou conhecer estava sendo desfeito. Antes que pudesse processar, os gritos voltaram a ecoar ao seu redor. Uma voz feminina se destacou da confusão. Alguém! Ajude! Alguém está morrendo! As palavras cortaram a tensão no ar como uma faca. Clara olhou para Felipe, os olhos grandes e cheios de um medo que ele nunca quis ver. O tumulto aumentou, e Felipe percebeu que a verdade que ele acabara de descobrir não era a única que estava prestes a se desdobrar naquele dia. O que mais estaria escondido nas sombras do passado? Desesperado por respostas e sem saber em quem confiar, Felipe sentiu que todos na cena estavam ligados de alguma maneira, e a tempestade apenas começava. Agora, o jogo estava mudando, e não havia como voltar atrás. Tudo o que ele acreditou sobre sua vida, sua família e Clara estava prestes a ser exigido de uma forma que nunca poderia imaginar. A chuva caía mais forte, como se a cidade estivesse lavando os pecados, enquanto o mundo à sua volta se tornava um campo de batalha repleto de revelações sombrias. O que mais estava prestes a vir à tona? O que mais você me escondeu? As palavras do pai de Felipe ecoaram como um trovão no. Clara, ao fundo, não só ouvia, mas sentia a tensão como um fio prestes a arrebentar. E o grito da repórter cortou o ar. Cuidado! Felipe virou-se já com a mente trabalhando a 1000 por hora, tentando processar a afirmação devastadora de seu pai. E então, no meio daquele caos, um homem surgiu da multidão. Alto, de olhos penetrantes e um semblante que Felipe não conseguia afastar da memória. Não, não pode ser ele. A voz de Felipe, carregada de desespero, se elevou em meio ao alvoroço. Era Marcos, um antigo sócio do pai, um homem que ele pensava estar longe de sua vida. As mãos de Felipe tremiam enquanto ele encarava aquele rosto conhecido, mas carregado de segredos. Marcos não estava ali por acaso. Seus olhos parados analisavam a cena como um predador. Felipe, você precisa saber a verdade. Ele avançou, empurrando a multidão. O movimento foi como um imã, atraindo a atenção dos repórteres e de todos que estavam por perto. Sobre o que você está falando? A voz de Felipe saiu mais como uma súplica. O coração pulsava, as sirenes se aproximavam, mas nada disso parecia relevante agora. Sobre o seu pai e Clara. As palavras de Marcos caíram como uma bomba. O olhar de Felipe se prendeu a Clara. O que ela tinha a ver com tudo aquilo? A confusão bailou em seu peito, a interrogação mortal. Clara não é quem você pensa que é. Ela é parte de uma história que seu pai escondeu. Uma história que começa muito antes de você nascer. Clara recuou um passo, o olhar perplexo. O que você está dizendo? Ela tentou impedir que os olhares a cercassem. Mas a verdade parecia estar prestes a emergir na superfície. Ela é sua irmã. O silêncio naquele parque virou um mar de ecos surdos. Felipe fez uma pausa, como se a terra sob seus pés tivesse se afastado. Irmã?
Era impossível. As lembranças, as risadas, tudo agora se desfazia. Não! A negação brotou dele com força. Ela é uma mendiga. A palavra caiu como um soco, a realidade batendo com toda a sua força. Você não faz ideia dos jogos de poder que sua família jogou. Clara foi separada de você na infância. Seu pai, ele sempre precisou proteger você do que ele fez. Mas agora, com o passado voltando, todo mundo está em perigo. As palavras de Marcos saíam com uma urgência quase desesperada. Felipe olhou para o pai, que parecia menor, mais frágil, perdido em sua própria dor. É verdade? Ele perguntou, dirigindo-se ao homem que antes admirava. O passado e o presente estavam prestes a se chocar de maneira irreversível. Sim, eu fiz o que eu achei que era certo. O pai respondeu, a emoção quase quebrando a voz dele. As repórteres olhavam, seus microfones levantados, prontos para captar cada instante da tragédia. O mundo ao redor parecia cada vez mais distante. Felipe sentiu o chão não apenas ruir, mas explodir sob seus pés. Ele olhou para Clara. As lágrimas agora misturavam-se à chuva que começava a cair. Ela não era só uma mendiga. Era parte de sua própria história, aquela que ele nunca soube. E agora tudo o que ele pensou conhecer estava sendo desfeito. Antes que pudesse processar, os gritos voltaram a ecoar ao seu redor. Uma voz feminina se destacou da confusão. Alguém, ajude! Alguém está morrendo! As palavras cortaram a tensão no ar como uma faca. Clara olhou para Felipe, os olhos grandes e cheios de um medo que ele nunca quis ver. O tumulto aumentou. Felipe percebeu que a verdade que ele acabara de descobrir não era a única que estava prestes a se desdobrar naquele dia. Nesse instante, um homem emergiu da multidão, caindo em direção a Clara. Clara, você precisa ir agora! A voz ofegante carregava uma urgência inabalável. Os olhos de Clara se arregalaram. Eu não sei o que fazer, ela gritou. Agarrou a mão de Felipe e apertou com força. O mundo pareceu perder o sentido. A multidão se separou e Felipe se viu paralisado, enquanto Clara se virava para ele. Eles estão vindo! O desespero nos olhos dela fez o coração de Felipe disparar. Seus pais, eles não podem saber. A tempestade começava a rugir novamente, os ventos investindo com força. Felipe sentiu que uma verdade mais profunda estava prestes a se desengolar. Era como se o destino estivesse se acelerando. E a voz do homem que havia chamado por Clara ecoava como um alarme na cabeça dele. E quem é você? Sorriu, mas não era um sorriso amigável. Olhou para Clara com um olhar que parecia encher o ar de tensão. Eu sou só alguém que tenta proteger o que ainda resta. Brigou o homem, ofegante, e seus olhos brincaram com algo mais. Uma ameaça, uma possibilidade terrível. Uma sirene rompeu o caos. O barulho de pneus na calçada e o cheiro de fumaça começaram a invadir o ar. No instante seguinte, uma explosão ecoou ao fundo. O parque, antes um refúgio sombrio, virou um cenário apocalíptico. Felipe viu chamas dançando, vidros quebrando, gritos ardendo nas orelhas. Arrante o que puder, gritou o homem, e tudo em volta começou a desmoronar. Felipe agarrou Clara, o mundo ao redor dele se despedaçando, enquanto o que estava prestes a ser revelado se tornava uma correria selvagem. As revelações agora se misturavam a perigos imensos. Alguém estava atrás de Clara e ninguém estava salvo. O que mais você me escondeu? Felipe gritou, mas a resposta se perdeu no meio do caos. O clima de medo se transformou em desespero. O que estava em jogo ia muito além de suas vidas. As verdades estavam prestes a desmoronar, mas agora, tudo o que ele queria saber era se ainda havia tempo para escapar. E enquanto eles corriam, a única certeza era que o passado finalmente voltaria para cobrar o que lhe era devido. Felipe agarrou a mão de Clara, puxando-a em direção à saída do parque, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O medo estampado no rosto dela o fazia sentir um aperto no peito. As sirenes eram cada vez mais próximas, mas o eco da revelação ainda martelava em sua mente. Sua irmã? Como assim?
A ideia não entrava em sua cabeça. Parecia uma cena de filme mal feito. Marcos avançava, com os olhos fixos nos dois. Sua figura se destacando na multidão e horroroso. Vocês não têm tempo, ele gritou, forçando os dois a se mexerem. Temos que sair daqui agora! O tom de sua voz soava carregado de urgência, um tom que Felipe não ousava ignorar. Eles correram. O parque, com suas árvores balançando ao vento e a chuva começando a cair, virou um labirinto. Os gritos de pessoas atrás deles se juntaram ao barulho das sirenes, criando uma sinfonia de pânico. Clara olhava para trás, desesperada. — O que você fez? Por que temos que fugir? A dúvida e a angústia tomavam muito dela. — Eu não sei, mas precisamos descobrir. Felipe a puxou para perto, sentindo o calor do corpo dela. Ele também estava se sentindo arrasado, mas algo em seu interior o mantinha firme. Eles passaram diante de um dos carros em alta velocidade, quando um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, um clarão devastador que fez as placas de metal tremerem. O que foi isso? Clara gritou segurando a cabeça. O impacto ainda ressoava em seus ouvidos. Felipe não parou, seus instintos gritavam para seguir em frente. Mas tudo começou a dar errado. Ao olhar para trás, viu uma nuvem de fumaça negra subindo, bloqueando o céu, e uma figura familiar emergindo dela. Era seu pai, com as roupas rasgadas cobertas de fuligem, e a expressão uma mistura de dor e desespero. — Felipe! Ele gritou, e Felipe sentia um desespero fazer seu coração parar. O que ele estava fazendo ali? O que estava acontecendo? O homem que tanto detestava agora parecia a única ligação que tinha com o que restava de sua vida antiga. — Fuga, garotos! A voz de Marcos os puxou de volta à realidade. Mas antes que pudessem se mover, Felipe se viu paralisado pelo que o pai disse a seguir. — Clara, há coisas que você não sabe sobre nós. As palavras dele eram como uma bomba prestes a explodir. O semblante dele estava cheio de um peso que fazia a respiração de Felipe se tornar cada vez mais difícil. — Você precisa saber a verdade. Clara, ainda segurando a mão de Felipe, virou-se. — O que você quer dizer com isso? O medo nos olhos dela era palpável, como se ela percebesse que iam se revelar segredos que poderiam mudar tudo. E então o tempo pareceu parar. Diante daquela cena, as luzes da cidade piscavam ao fundo, como se fossem testemunhas impotentes do que estava acontecendo. — A verdade sobre o quê? O que mais vocês estão escondendo? A voz de Felipe estava quase em um grito, mas o impacto das palavras silenciou tudo. — Eu não sou só o seu pai, Felipe. Eu sou apenas um dos muitos. Claro, Clara, você precisa entender. O homem balbuciava, como se estivesse falando consigo mesmo. Mas de repente, ao se voltar, ele olhou direto para Clara, e a expressão no rosto dele mudou. — Você é a chave para tudo isso. Felipe sentiu o chão tremer sob seus pés. As revelações pareciam infinitas. Clara começou a se afastar, o olhar horrorizado. — Você está me assustando. E ali, no meio daquela desgraça, Felipe percebeu que suas vidas estavam se entrelaçando de uma forma que nunca imaginou. O eco de sirene se aproximava, mas o que ele sentiu naquele momento foi algo completamente diferente. Uma onda de dor, uma conexão estranha e devastadora que deixava tudo mais confuso. — Não, Clara. Espera. Ele tentou alcançá-la, mas ela virou-se, disparando para longe, enquanto ele se sentia preso em um ciclo de incertezas. Justo quando ele estava prestes a gritar o nome dela novamente, uma explosão maior abalou o chão, fazendo todos ao redor caírem. A fumaça começou a preencher o espaço, e um grito ressoou por cima do barulho. Foi então que Felipe percebeu o que estava acontecendo. Clara ficou em pé, olhando para um dos prédios que rachava ao meio, prestes a desmoronar sobre eles. O que mais estava por vir? Algo estava prestes a mudar, algo que Felipe nunca esperaria numa tarde chuvosa em São Paulo. A última coisa que ele viu foi a expressão de horror no rosto de Clara, enquanto ela se preparava para se mover. E então, no meio do caos, tudo escureceu.
As dúvidas e segredos dançavam ao seu redor, e a verdade que ele não queria encarar pairava no ar, sugando todo o ar de seus pulmões. O que estava a caminho mudaria tudo, e o inevitável confronto da verdade estava prestes a acontecer. Felipe agarrou a mão de Clara, puxando-a em direção à saída do parque, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Marcos, com os olhos fixos nos dois, avançava entre a multidão em alvoroço. "Vocês não têm tempo", gritou, forçando os dois a se mexerem. "Temos que sair agora." O tom de sua voz soava carregado de urgência, um tom que Felipe não ousava ignorar. Eles correram. O parque, com suas árvores balançando ao vento e a chuva começando a cair, virou um labirinto. Os gritos de pessoas atrás dele se juntaram ao barulho das sirenes, criando uma sinfonia de pânico. Clara olhava para trás, desesperada. "O que você fez? Por que temos que fugir?" A dúvida e a angústia tomavam muito dela. "Eu não sei, mas precisamos descobrir." Felipe a puxou para perto, sentindo o calor do corpo dela. Ele também estava se sentindo arrasado, mas algo em seu interior o mantinha firme. Eles passaram diante de um dos carros em alta velocidade, quando um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, um clarão devastador que fez as placas de metal tremerem. "O que foi isso?" Clara gritou, segurando a cabeça. O impacto ainda ressoava em seus ouvidos. Felipe não parou. Seus instintos gritavam para seguir em frente. Mas enquanto olhava para trás, viu uma nuvem de fumaça negra subindo, bloqueando o céu, e uma figura familiar emergindo dela. Era seu pai, com as roupas rasgadas, cobertas de fuligem e uma expressão que misturava dor e desespero. "Felipe!" ele gritou, e Felipe sentiu um desespero fazer seu coração parar. O que ele estava fazendo ali? O que estava acontecendo? O homem que tanto detestava agora parecia a única ligação que tinha com o que restava de sua vida antiga. "Fuga, garotos!" A voz de Marcos os puxou de volta à realidade. Mas antes que pudessem se mover, Felipe se viu paralisado pelo que o pai disse a seguir. "Clara, há coisas que você não sabe sobre nós." As palavras dele eram como uma bomba prestes a explodir. O semblante dele estava cheio de um peso que fazia a respiração de Felipe se tornar cada vez mais difícil. "Você precisa saber a verdade." Clara, ainda segurando a mão de Felipe, virou-se. "O que você quer dizer com isso?" O medo nos olhos dela era palpável, como se ela percebesse que iam se revelar segredos que poderiam mudar tudo. E então, o tempo pareceu parar. Diante daquela cena, as luzes da cidade piscavam ao fundo, como se fossem testemunhas impotentes do que estava acontecendo. "A verdade sobre o quê? O que mais vocês estão escondendo?" A voz de Felipe estava quase em um grito, mas o impacto das palavras silenciou tudo. "Eu não sou só o seu pai, Felipe. Eu sou apenas um dos muitos. Sim, Clara, você precisa entender." O homem balbuciava, como se estivesse falando consigo mesmo. Mas, de repente, ao se voltar, olhou direto para Clara, e a expressão no rosto dele mudou. Você é a chave para tudo isso." Felipe sentiu o chão tremer sob seus pés. As revelações pareciam infinitas. Clara começou a se afastar, o olhar horrorizado. "Você está me assustando." E ali, no meio daquela desgraça, Felipe percebeu que suas vidas estavam se entrelaçando de uma forma que nunca imaginou. Então, como um raio, uma nova explosão ressoou ao fundo. Uma porta se abriu em um dos prédios próximos e uma figura surgiu, correndo em direção a eles. "Felipe, vá embora agora!" A voz ressoou com urgência, e enquanto a figura se aproximava, Felipe a reconheceu. Era sua mãe. "Como você está aqui?" ele gritou, a confusão o dominando. "O que você está fazendo aqui, mãe?" Mas ela apenas olhou para ele, com uma expressão intensa, e se virou para Clara, os olhos transbordando de algo que parecia ser terror e desespero. "Clara, você precisa saber. O seu passado é mais perigoso do que você imagina. E Felipe, você não sabe a verdade sobre o que aconteceu quando você era só uma criança. Não somos só uma família normal. Somos parte de um jogo muito maior, onde muitos perderam tudo." As palavras dela trovejaram, ecoando em sua mente.
Felipe não conseguia processar. A cada palavra revelada, o chão sob seus pés parecia desmoronar. Além de tudo que você sabe, tem algo mais. Clara, você e Felipe podem estar em perigo. As sirenes cortaram o ar. E quando a mãe de Felipe se preparava para falar mais, a fumaça começou a se dissipar, revelando rostos conhecidos e desconhecidos, formando um círculo ao redor deles. Amigos, conhecidos, estranhos de olhos oblíquos e sorrisos misteriosos. Em meio à confusão, Felipe sentiu um nó na garganta. Quem são esses? E com um sorriso de escárnio, um deles se adiantou e disse: O passado nunca fica enterrado, Felipe. Estamos todos aqui, por você. As palavras o atingiram como uma chicotada. O que mais estava escondido? O que mais estava prestes a ser revelado? O destino deles estava entrelaçado em um emaranhado de segredos, e havia muito mais ainda a descobrir. Félix sentiu um frio percorrer sua espinha enquanto o círculo se fechava, formando uma armadilha. A verdade teria seu preço, e ele estava prestes a pagá-lo. Felipe agarrou a mão de Clara, puxando-a em direção à saída do parque, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O medo, estampado no rosto dela, o fazia sentir um aperto no peito. As sirenes eram cada vez mais próximas, mas o eco da revelação ainda martelava em sua mente. Irmã? A ideia não entrava. Parecia uma cena de filme mal feito. Marcos, com os olhos fixos nos dois, avançava entre a multidão em alvoroço. Vocês não têm tempo, gritou, forçando os dois a se mexerem. Temos que sair agora. O tom de sua voz soava carregado de urgência, um tom que Felipe não ousava ignorar. Eles correram. O parque, com suas árvores balançando ao vento e a chuva começando a cair, virou um labirinto. Os gritos de pessoas atrás deles se juntaram ao barulho das sirenes, criando uma sinfonia de pânico. Clara olhava para trás, desesperada. O que você fez? Por que temos que fugir? A dúvida e a angústia tomavam conta dela. Eu não sei, mas precisamos descobrir. Felipe a puxou para perto, sentindo o calor do corpo dela. Ele também estava se sentindo arrasado. Mas algo em seu interior o mantinha firme. Eles passaram diante de um dos carros em alta velocidade, quando um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, um clarão devastador que fez as placas de metal tremerem. O que foi isso? Clara gritou, segurando a cabeça. O impacto ainda ressoava em seus ouvidos. Felipe não parou. Seus instintos gritavam para seguir em frente. Mas enquanto olhava para trás, viu uma nuvem de fumaça negra subindo, bloqueando o céu, e uma figura familiar emergindo dela. Era seu pai, com as roupas rasgadas, cobertas de fuligem e uma expressão que misturava dor e desespero. Felipe! Ele gritou. E Felipe sentiu um desespero fazer seu coração parar. O que ele estava fazendo ali? O que estava acontecendo? O homem que tanto detestava agora parecia a única ligação que tinha com o que restava de sua vida antiga. Fuga, garotos! A voz de Marcos os puxou de volta à realidade. Mas antes que pudessem se mover, Felipe se viu paralisado pelo que o pai disse a seguir. Clara, há coisas que você não sabe sobre nós. As palavras dele eram como uma bomba prestes a explodir. O semblante estava cheio de um peso que fazia a respiração de Felipe se tornar cada vez mais difícil. Você precisa saber a verdade. Clara, ainda segurando a mão de Felipe, virou-se. O que você quer dizer com isso? O medo nos olhos dela era palpável, como se ela percebesse que iam se revelar segredos que poderiam mudar tudo. E então, o tempo pareceu parar. Diante daquela cena, as luzes da cidade piscavam ao fundo, como se fossem testemunhas impotentes do que estava acontecendo. A verdade sobre o quê? O que mais vocês estão escondendo? A voz de Felipe estava quase em um grito, mas o impacto das palavras silenciou tudo. Eu não sou só seu pai, Felipe. Eu sou apenas um dos muitos. Sim, Clara, você precisa entender.
O homem balbuciava, como se estivesse falando consigo mesmo. Mas de repente, ao se voltar, olhou direto para Clara, e a expressão no rosto dele mudou. Você é a chave para tudo isso. Felipe sentiu o chão tremer sob seus pés. As revelações pareciam infinitas. Clara começou a se afastar, o olhar horrorizado. Você está me assustando. E no meio daquela desgraça, Felipe percebeu que suas vidas estavam se entrelaçando de uma forma que nunca imaginou. Então, como um raio, uma nova explosão ressoou ao fundo. Uma porta se abriu em um dos prédios próximos, e uma figura surgiu, correndo em direção a eles. Felipe, vá embora, agora! A voz ressoou com urgência, e enquanto a figura se aproximava, Felipe a reconheceu. Era sua mãe. Como você está aqui? Ele gritou, a confusão o dominando. O que você está fazendo aqui, mãe? Mas ela apenas olhou para ele, com uma expressão intensa, e se virou para Clara, os olhos transbordando de algo que parecia ser terror e desespero. Clara, você precisa saber. O seu passado é mais perigoso do que você imagina. E Felipe, você não sabe a verdade sobre o que aconteceu quando você era só uma criança. Não somos só uma família normal. Somos parte de um jogo muito maior, onde muitos perderam tudo. As palavras dela trovejaram, ecoando em sua mente. Felipe não conseguia processar. A cada palavra revelada, o chão sob seus pés parecia desmoronar. Além de tudo que você sabe, tem algo mais. Clara, você e Felipe podem estar em perigo. As sirenes cortaram o ar. E quando a mãe de Felipe se preparava para falar mais, a fumaça começou a se dissipar, revelando rostos conhecidos e desconhecidos, formando um círculo ao redor deles. Amigos, conhecidos, estranhos de olhos oblíquos e sorrisos misteriosos. Em meio à confusão, Felipe sentiu um nó na garganta. Quem são esses? E com um sorriso de escárnio, um deles se adiantou e disse: O passado nunca fica enterrado, Felipe. Estamos todos aqui por você. As palavras o atingiram como uma chicotada. O que mais estava escondido? O que mais estava prestes a ser revelado? O destino deles estava entrelaçado em um emaranhado de segredos, e havia muito mais ainda a descobrir. Então tudo ficou em um silêncio bizarro. As pessoas ao redor pararam, e uma delas, uma mulher com um ar imponente, olhou para Clara e riu. Você não se lembra de mim, não é? No entanto, deveríamos ser conhecidas, Clara. A voz dela era cortante como vidro. Você é mais especial do que acredita, e não apenas porque é filha do homem que a abandonou. Você é também a filha da mulher que o governo mandou matar. E ele nunca soube. O mundo pareceu girar. Clara, a irmã de Felipe, agora tinha uma nova identidade. Algo pesado pairava no ar, como se tudo o que Felipe pensara que era a sua vida estivesse desmoronando em um instante. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu como um sussurro. A mulher deu um passo à frente. Você é a última parte de um quebra-cabeça muito maior, Clara. Você é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Se você não fizer o que perguntemos, mais vidas vão se perder. Felipe sentiu o coração disparar. A revelação o atingiu como um tiro. Isso é um jogo? Ele gritou, a voz cheia de pânico. A realidade o cercava e a confusão o envolvia. Enquanto ele observava Clara paralisada, a expressão em seu rosto mudando lentamente para terror. E antes que qualquer um pudesse reagir, uma segunda explosão iluminou o céu, e tudo ao seu redor começou a desmoronar. O futuro deles, já tão nebuloso, agora parecia um abismo sem fundo, e a única coisa que começou a ecoar em sua mente era: o que mais você me escondeu? O mundo pareceu girar. Clara, paralisada, olhava para a mulher que afirmava ser peça central de um jogo sombrio. A revelação a atingiu como uma onda, um empurrão repentino, e pela primeira vez percebeu que sua vida, até então caótica, era apenas uma fração de algo muito maior.
Ela se virou para Felipe, os olhos arregalados. É verdade? Sou irmã dele? O medo e a confusão tomavam conta da cena. Felipe sentiu um nó na garganta. Esse momento estava longe de ser o que esperava. O passado cortava como lâmina afiada. Como você pode dizer isso? O que você sabe sobre nós? Ele gritou, não conseguindo conter a raiva e a dor. O tumulto ao redor deles parecia acelerar. As sirenes ululavam e luzes coloridas piscavam. Mas nada disso importava mais. O que significava ser irmão dela? Em quem eles podiam confiar? A mulher lançou um olhar desdenhoso para os dois, como se estivesse observando um jogo de peões. Você não consegue ver? O homem que você tanto quer ser, ele lhe roubou sua vida. Ele não é só seu pai, ele é um monstruoso traidor que destruiu mais vidas do que se pode imaginar. E Clara, ela é parte disso. Ele fez você crescer sem saber. Felipe sentiu seu mundo desmoronar. O olhar preocupado de Clara se misturava ao desespero dele. O quê? O que você quer dizer? Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão devastadora interrompeu a conversa. O chão tremeu sob seus pés e Felipe caiu, puxando Clara junto. A fumaça subia, sufocante. Ele cobriu a cabeça com os braços, tentando se proteger do caos. Gritos de pânico ecoaram ao seu redor. E o cheiro de queimado se fez presente. Clara! Ele gritou, levantando a cabeça na direção dela. O coração dele disparava e o pânico se tornava palpável. A cena que se desenrolava era apocalíptica. Um prédio próximo começou a desabar, como se tudo estivesse se desintegrando. Os rostos de aquele cidadão se tornaram borrões no meio da confusão. Ele olhou para a mãe, que lutava para se manter em pé, a expressão de horror estampada no rosto. Era nesse instante que tudo fez sentido. O verdadeiro motivo da presença daquela mulher se revelou. Clara, você precisa entender que nós não somos apenas vítimas. Todos nós estamos no mesmo barco. Eles estão vindo. Eles sabem onde estamos. A voz dela cortou a tensão. A urgência nos olhos dela entregou uma verdade devastadora. Felipe se levantou, puxando Clara com ele, e a multidão ao redor começou a dispersar, em pânico. Mas antes que conseguissem afastar-se, ele viu. Ele viu um homem, um rosto familiar que surgia das sombras da fumaça. O coração dele afundou. Papai? Perguntou, mas a voz soou mais como um pedido de clemência. O pai parou, os olhos distantes. Assim que se aproximou, uma expressão de dor e confusão apareceu em seu rosto. Felipe, eu fiz o que pude. Era para te proteger. As palavras correram como um fio afiado por sua mente embaraçada. Proteger? Você destruiu tudo. Olha ao nosso redor. Você sabia de tudo isso? Sabia que essa explosão ia acontecer? Felipe gritava, a voz embargada pelo desespero. Ele queria chorar, mas tudo o que sentia era uma mistura de raiva e decepção. O homem respondeu, o olhar fixo em Clara. Foi só uma questão de tempo. Eles não vão parar. Eles vão atrás de você, Clara. E de mim. A palavra mim ecoou como um sino de alerta. De repente, tudo parecia entrar em um ciclo vicioso. A verdade não estava apenas ali. Ela estourou como um balão prestes a estourar. E então, como se desenhado por mãos divinas, a verdade tomou a forma de um chamado. Saia da cidade. É a única maneira de você ficar a salvo. Gritou a mulher, agora entre eles. E num instante, tudo se tornou silêncio. O que deveriam fazer a partir dali? A divisão entre eles se formou, moldando a urgência de escapar ou lutar. Felipe olhou para Clara. Ele nunca pensou que seu destino e o dela estivessem interligados de uma maneira tão cruel. Algo estava prestes a mudar. O que mais você me escondeu? As palavras ecoaram de novo em sua mente. Ele não sabia como escapar do que estava prestes a acontecer. Felipe olhou para Clara, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. A verdade apenas começava a surgir, uma tempestade de segredos agora visíveis. Você é minha irmã? Como isso é possível? A dor em sua voz era como um fio cortante. As sirenes ululavam ao fundo, mas o tempo parecia parar. O pai de Felipe agora não era mais o homem que ele admirava.
mas um homem quebrado pelas escolhas que fizeram com suas vidas. Clara piscou, confusa, tentando entender aquilo tudo. Por que me esconderam isso? Por que ele fez isso com a gente? A força de suas palavras ressoou no ar. A mulher com um olhar imponente sorriu de maneira amarga. Porque a verdade é uma arma, querida, e quem a possui controla o jogo. As palavras dela cortavam feito vidro, uma revelação se formando entre as sombras da fumaça. Felipe balançou a cabeça, a raiva e a tristeza consumindo-o. Precisamos sair daqui, gritou Marcos, puxando Clara. O caos ao redor deles estava prestes a se intensificar. A visão do prédio em chamas parecia um sinal de que a história deles estava prestes a chocar-se com o destino. Juntos, começaram a correr. O som da destruição seguia como uma sinfonia macabra atrás de si. As pessoas gritavam e corriam, criando um turbilhão de desespero. Clara segurava a mão de Felipe com força. Cada passo que davam parecia mais um desafio, mas a energia entre eles crescia. Quando se viraram para ver o que deixavam para trás, o pai de Felipe gritou: "Eu não posso deixar vocês aqui!" com um semblante de pânico. Felipe soltou a mão de Clara, correndo de volta em direção a ele. "Papai, você precisa vir também!" A voz dele estava cheia de preocupação. Mas o homem estava paralisado pelo medo e pela vergonha. "Estou aqui por vocês, mas não posso me proteger e a vocês ao mesmo tempo", ele disse, a voz tremendo. As lágrimas deslizaram por seu rosto sujo e arruinado. A cena era dolorosa. Um filho se perdendo em um pai que se havia ausentado. Nessa fração de segundo, Clara gritou: "Felipe, vem, vamos!" O instante de hesitação se rompeu. E foi aí que tudo explodiu de novo, um novo estrondo fazendo o chão vibrar sob eles. Felipe sentiu um frio no estômago. A verdade dos últimos minutos agora se misturava com o caos, fazendo tudo parecer mais frágil. Ele deu um último olhar ao pai, que parecia quase um fantasma, perdido no próprio arrependimento. A imagem da figura que um dia foi seu herói estava desvanecendo, mas no fundo, uma sombra da esperança permanecia acesa. As palavras da mãe voltaram à mente de Felipe. O passado é um ciclo, e cada ciclo traz uma nova oportunidade. Junto de Clara, ele impulsionou-se, correndo, seu pulso batendo forte. Quando saíram do parque, a realidade os atingiu como um soco. O ar estava mais fresco, mas a cidade ainda fervia em caldeirão social. Os carros passavam apressados, sirenes ecoavam por todos os lados. Então ali, enquanto a chuva começava a cair suavemente, Felipe se virou para Clara. "Precisamos descobrir a verdade sobre tudo isso. A história da nossa família não acaba aqui. E precisamos enfrentar isso juntos." Ele sentiu que tinham uma chance, e a conexão que compartilhavam agora era um laço indestrutível. Clara assentiu, seus olhos brilhando com determinação. As nuvens escuras começaram a se dissipar um pouco, deixando espaço para um novo começo. "Vamos desenterrar nossos segredos", ela respondeu segurando sua mão. "E quando acabarmos, nada será como antes." E assim, sob uma nova luz, os dois se afastaram. Cada passo levava-os para um futuro incerto, mas o laço que formavam ao enfrentar a tempestade à frente os uniu de maneiras que nunca imaginaram. Agora era a hora de agir, e à medida que a cena se apagava, uma nova jornada estava prestes a começar. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.